que clicou nesse vídeo e decidiu assistir, seja por curiosidade, seja por aquisição de conhecimento ou pelo que for. Eu sou a Franciele Teixeira, assistente social e irmã da Kelly, que vocês devem aí conhecer. Lembrando que eu estou passando aqui para deixar um pouquinho de conhecimento para vocês em relação àquilo que eu aprendi, né? Tanto na universidade quanto, enfim, com coisas da vida, com estudos. E eu estou passando aqui, né, para deixar realmente esse conhecimento, lembrando que é importante procurar a ajuda de profissionais realmente, né, que tenham acesso ao assunto e que tenham um conhecimento mais técnico, tá? Eu espero que gostem. E se você quer continuar conhecendo um pouquinho mais o tema, né? Hoje nós vamos falar sobre ID, ego e superego. Você já ouviu falar dessas três coisinhas aí que estão aqui na nossa cabeça, segundo Freud? Se não, fica aí, segura mais um pouquinho que a gente já vai começar. E eu venho com foco de como essas três vozes na nossa cabeça, e na verdade, dando de uma maneira mais enfática atenção a uma delas, como essa voz aí, que já eu vou revelar, como ela vai influenciar na sua alimentação, tá? E aí tem alguns pontos importantes que nós vamos tratar, tá? Então, desde já eu agradeço por estarem assistindo e continuem aí. E cá estou eu, pequenininha aí no canto, com cabelo esvoaçante, porque está fazendo 70 graus neste lugar, mas eu prometo para vocês que vai valer a pena. Então, como prometido, ID, ego e superego. As vozes dentro de nossas mentes e a relação dessas vozes com a nossa alimentação. Quem nunca ouviu alguns conselhos que vêm aqui dentro da nossa cabeça que dizem praticamente aquilo que a gente deve fazer? Vai lá, faça isso, que você vai gostar. Ou não faça isso, pois não é certo. Você já parou para pensar de onde é que vêm essas vozes e por que elas muitas vezes fazem você tomar uma decisão que depois você avalia e fala, não era isso. Não é tão bom quanto parece. E se o cérebro é só como que a gente pode ter esse embate de posicionamentos aqui dentro, se a gente tem só um cérebro? Então, o Freud, ele vai explicar isso pra gente. Como é que o Freud vai explicar? Bom, o Freud foi um médico neurocientista que trouxe a teoria de que a nossa mente era dividida em duas partes, consciente e inconsciente. E aí, ele trazia a imagem, né, para ilustrar como é a nossa mente, de um iceberg. O nosso subconsciente seria essa parte aqui do iceberg e o nosso consciente seria somente, né, essa pequena partezinha que fica aqui em cima. E aí, o subconsciente e o consciente, que são as partes, segundo Freud, né, o nosso cérebro ele é dividido, vão trazer um traço superficial da nossa personalidade e uma outra parte vai trazer os nossos instintos, né? Então, traço superficial da personalidade e instintos. Subconsciente e consciente vão ser parte da formação da nossa personalidade. E aí, ele escreveu um livro chamado Além do Princípio do Prazer. Então, lá em 1923, ele veio destacar a forma como se dava o processo, né, de interação entre esses dois lados que eu citei, o consciente e o inconsciente do nosso cérebro. E aí, a partir disso, o Freud ele definiu a existência do ID, do ego e do superego. Agora, eu vou apresentar para vocês as características de cada uma dessas partes, ok? O ID representa os nossos processos mais primitivos, né? O nosso inconsciente. A parte do ID, né, que vão reger esses processos primitivos, elas são controladas pelo princípio do prazer e pelos impulsos sexuais,
né? Então, tudo que vocês imaginarem de mais primitivo que possa passar pela mente de vocês vem do ID, né? Essa busca constante pelo prazer, seja ele qual for, seja o prazer na comida, enfim, seja prazer em festas, no que for, qualquer tipo de prazer, até o prazer de ficar deitado mais 5 minutinhos naquela segunda-feira de frio, né? E chuva, que você só vai trabalhar realmente pela força de uma outra parte do nosso cérebro que eu vou citar, tá? Mas o ID, ele vai ser sempre regido por satisfazer o seu prazer, seja ele qual for, né? E é exatamente no ID que tem os nossos impulsos não civilizados, os impulsos animais, os instintos animais do homem. E aí, o que o ID vai falar para você? Se você tá com vontade de fazer, faça. Por que não? Né? Vai lá e faz o que você tem vontade. E aí o ID, ele diz uma outra coisa, só se vive uma vez. E aí você faz de um tudo, né? Porque só se vive uma vez. Mas lembre-se que você está pensando assim, vai lá e faça, só se vive uma vez, porque o ID, ele vai controlar esse princípio do prazer, né? Esses processos primitivos do seu pensamento, ok? Próxima parte, aí será o superego. O superego é aquele que vai brigar com o ID. É a parte do nosso cérebro que briga com o ID, né? Porque ele vai falar, olha, eu tenho aqui como prioridade os pensamentos morais e éticos civilizados. E o ID não, como a gente viu, o ID é super primitivo. Ele é impulsivo, né? Então, ele vai ser um indicativo interno que a gente tem aqui, das normas que a gente adquire ao longo da vida, dos valores sociais passados, né? Aí desde a infância até a fase adulta, enfim, pela vida toda. E ele vai funcionar como um sistema de castigo e recompensas impostos à criança. Eu não disse agora há pouco que o superego ele briga com o ID? Pois não, né? Como que você implanta e como que o superego ele se desenvolve? É como se você tivesse uma criança, né? Você tem um filho, você vai se identificar com isso. Quando a criança te desrespeita, faz uma bagunça, faz alguma coisa que você vê como algo imoral, né? Como um valor que você não construiu juntamente com essa criança, você coloca essa criança de castigo, né? O sistema de castigo do nosso cérebro seria o superego, seria o pai, né? Seria o pai e a mãe, tentando educar. Já o ID seria as recompensas, só que o ID ele só pensa na recompensa, né? Então é a parte do nosso cérebro que realmente só pensa em satisfazer prazeres, em querer recompensa, né? É aquele doce que a gente come depois do castigo, como se fosse uma criança realmente, né? Então, ele vai estar exatamente ali te dizendo o que é o que você deve fazer, qual é o correto. Então, se o ID vai falar vai, faça, se você tem vontade, vai, faça, o superego ele vai dizer não faça isso, não é certo. Então, ele vai trazer para você os deveres, né? Ele vai colocar para você a questão dos pensamentos morais, dos pensamentos éticos, de uma maneira mais civilizada e não tão primitiva quanto o ID, né? Ele controla a sua mente. E aí a gente tem uma outra parte do nosso cérebro que se chama ego, né? Do latim significa eu. Então, esse ego ele vai agir de acordo com a realidade, né? Ele que vai trazer o equilíbrio entre o que o ID pede o tempo todo para você, que é a satisfação de prazeres, e as exigências do superego, que é o cara consciente que mora aqui dentro, né? Então, o ego ele vai trazer realmente esse equilíbrio, né? Ele vai trazer dentre o que o ID pede e entre o que o superego exige a realidade. E aí ele vai se localizar exatamente na zona consciente da nossa mente, que seria a pontinha do iceberg. Então, essa pontinha é a zona consciente da nossa mente, tá? Então, voltando aqui mais para frente, o ego é responsável no fim disso tudo, no fim dessa briga entre ID e superego,
ele é responsável pela decisão. E é aqui que a gente chega a uma decisão. Então, antes, né, de decidir qualquer coisa, sim, você passa pelo ID, pelo superego e pelo ego, ok? E aqui, para ficar bem mais claro tudo o que eu disse, as divisões do nosso cérebro de maneira né, bem desenhada, para falar a verdade, porque o iceberg ele dá essa ideia, né, ele na verdade ele exprime bem essa ideia do Freud. Então o ego estaria aqui, o superego e o ID. Veja que ele está realmente na parte mais superficial do iceberg aqui, né? Então o que vai ter no ID? Autopreservação, ociosidade, hábitos, fantasias, emoções, memórias. E aí no superego a gente tem, na verdade, uma mistura de medo, trauma, fobia, desejos, crenças limitantes, compulsões. E o ego, ele vai trazer aí a razão, né? As sensações, as reflexões, os pensamentos morais, uma memória mais funcional, ele vai trazer a força de vontade, vai trazer os nossos objetivos à tona. E aí, né, essa é a nossa programação de uma maneira bem simples e fácil de entender, tá? Então, se a gente fosse fazer uma continha, 95% disso tudo é subconsciente e 5% disso tudo é a parte consciente do nosso cérebro, ok? E aí, para exemplificar isso para vocês de uma maneira mais fácil, eu trouxe essas duas imagens. E eu quero que vocês fechem os olhos agora e imagine. Imagine que você está aí numa segundona, manhã de chuva, você precisa levantar, pegar um ônibus, ou se você vai de carro, com certeza aqui em São Paulo a gente vai ter um trânsito gigantesco em todos os lugares. E aí, diz pra mim o que é que você sente. A primeira sensação que veio à sua mente agora, eu tenho certeza que não foi enfrentar a chuva e sair, não tô nem aí pro trânsito e, nossa, amo trabalhar. Não. Foi, olha, fica mais um pouquinho na cama, né? Mais 5 minutos. Você não vai se atrasar. Então, o que é isso? Isso é o ID, né? Isso é o ID te puxando, te falando que ele quer sim realizar o prazer dele. Qual que é o prazer do ID nesse momento? Que você fique deitado mais 15 minutos ou que você tire o dia de folga, né? Então, a ideia aqui nessa história seria a vontade de tirar um dia de folga, de segundona, né? Dia de chuva ou um dia de sol maravilhoso que você pensa em aproveitar ele ao máximo possível aí. O superego nessa história, né, diria para você trabalhar, vai trabalhar, você tem responsabilidades, contas para pagar, né? E aí o superego ele vai dar uma minimizada naquilo que o ID ele diz para você. Então ele vai minimizar essa necessidade de lazer e de prazer. E o ego é você que corajosa ou corajoso levanta para ir ao trabalho, né? Como o superego diz para você ir, porque você tem responsabilidades. Porém, você lamenta, né? Porque a vontade do ID e a vontade do nosso corpo o tempo inteiro é satisfazer prazeres, sejam eles quais forem, tá? E o que isso tudo que eu disse tem a ver com a alimentação, né? O nosso cérebro, ele vai influenciar na escolha que nós fazemos, nas nossas escolhas alimentares. A alimentação está ligada com prazer. E é exatamente isso que eu abordei no ID, né? A parte do nosso cérebro que quer prazer, que o princípio são as impulsões, são os prazeres, né? O lazer a todo momento. E aí a gente parte para uma pesquisa super interessante da Universidade de Rockefeller, lá nos Estados Unidos. Né? Como que aconteceu essa pesquisa? Eles pegaram aí diversos ratinhos e começaram a ver que havia uma existência de células cerebrais chamadas HD2R. E essas células, elas tinham um efeito oposto, né, no momento de teste com esses animais.
elas reduziam o impulso de um animal para comer. Então, a existência dessa célula no corpo do animal ia reduzir esse impulso que a gente tem, né, de comer. Lembrando que, né, a pesquisa aqui tá falando a respeito de um ratinho, eu que estou comparando aqui, tá? E aí essas células, elas começaram a desempenhar um papel muito importante na regulação da memória e fazendo com que o circuito do cérebro promovesse um certo equilíbrio na alimentação. Então, ele tirava esse impulso do ratinho de comer o tempo inteiro e ele promovia uma alimentação mais equilibrada, de certa forma, né? E essa célula encontrada, ela vai impedir que o animal coma demais, né? Então, um exemplo disso, eu tenho uma gatinha linda, maravilhosa, chamada Hope, e ela quer comer o tempo inteiro, né? Ela quer comer até mesmo quando ela já comeu e quando a ração dela acabou de ser colocada, né? Ela precisa ali que você mostre que tá ali para ela ir comer de novo, mas ela quer comer o tempo inteiro, né? Então, digamos que essa célula ela torna a alimentação menos recompensadora. E aí ela ajusta a relação do animal com a comida, porque esse animal, por mais que a comida seja disponível o tempo inteiro, né, digamos no exemplo do ratinho, ele não sentiria vontade de comer o tempo inteiro, porque ele não teria esse instinto de recompensa, que é o que a gente sente quando a gente come, a gente sente essa questão de que precisamos ser recompensados. Isso acontece com outras áreas da vida. Por exemplo, vou comprar uma roupa porque eu mereço. Isso é uma recompensa. Até onde isso é saudável precisa ser avaliado, tá? Mas essa pesquisa ela trouxe essa descoberta dessa célula que provavelmente aí vai vir. Essa pesquisa é de 2018, 2019 e provavelmente vai ser mais estudada aí para poder utilizar essa célula a favor dos controles aí das compulsões alimentares, obesidade e tudo mais, tá? E aí, que a gente vai ter em uma outra pesquisa? Né? A gente vai ter uma profissional chamada Stefânia Azevedo, pós-doutoranda, né? E o que ela diz? Ela vem falando sobre memórias afetivas e a comida. Ela diz que as memórias afetivas que a gente tem, elas são relacionadas com a comida, assim, no âmbito da alimentação, né? Ela tem uma relação comida e prazer, como eu disse, a parte do nosso cérebro que rege o princípio do prazer é o ID. Então, sim, a gente tem memórias afetivas que estão relacionadas com prazer, e se estão relacionadas com prazer, estão relacionadas com o ID, né? E aí, quando você para pensar, as memórias mais fortes que você tem na vida são relacionadas à infância e à comida, né? Seja um jantar na casa da sua avó, ou aquela sopinha que a sua mãe fazia, né? Então, aquele tratamento quando você tinha quando estava doente. Então, a gente cria memórias afetivas com a comida, a gente cria afeto pela comida, né? E esses tipos de memórias, eles vão perdurar nas nossas vidas por anos. E se eu te disser que essas memórias vão influenciar suas escolhas alimentares no futuro? Sim, isso é muito real. Essas memórias vão influenciar se você escolhe uma coisa saudável hoje para comer, ou se você escolhe uma coisa, né, um fast food, por exemplo. Então, essas suas escolhas, elas vêm aí do seu passado. Então, fazem parte de memórias afetivas que são relacionadas com a alimentação. E aí a gente entra na importância de se alimentar de forma consciente, né? Porque aí você evita a obesidade e um montão de compulsões alimentares que a gente tem hoje em dia aí. Isso pode ser trabalhado a partir de terapias cognitivo-comportamental com um profissional e um psicólogo, né? Por que essa terapia ela vai te ajudar? Porque ela diminui o consumo por mudar a sua relação com a comida,
né? A relação que a comida tem com a sua mente. Então, não vão ser mais, por exemplo, essas memórias afetivas com a comida da infância que vão te levar a comer de maneira não saudável, tá? Então, essa é a importância do acompanhamento profissional, né? De fazer realmente terapia, de entender se você realmente possui uma compulsão, se você se sente muito ansioso ou ansiosa, de procurar realmente um profissional para te instruir e mudar a sua relação com a comida. E aí, vamos parar para pensar. Você sabia que comer mal está entre os maiores exageros do brasileiro? Lembrando que a gente tem muitos exageros, mas comer mal está entre um dos maiores desses exageros aqui. E ao longo da vida, eu trouxe dados de uma pesquisa que vão dizer que o primeiro maior mal é o consumo de alimentos não saudáveis. Então, tá aí em 42%, né? Que é quase a metade. Compras por impulso. Lembra daquela coisa de se recompensar? Então, as compras por impulso, elas vêm dessa questão da recompensa. Trabalho, outro mal, 27% aqui. Os exercícios físicos, 18%. E o consumo de bebida alcoólica aqui com 12%, tá? Essa pesquisa, ela vem dos excessos dos brasileiros. Então, se chama excesso dos brasileiros, tá? E aí, qual que seria a estratégia, né? Você deve estar se perguntando agora qual seria a estratégia vencedora, né? Para se conseguir ter uma alimentação mais saudável. Então, pensando em tudo que a gente disse, em ID, ego, superego e como eles influenciam na alimentação e a questão da memória afetiva que a gente possui com a comida, a primeira coisa que você deve focar aqui é o controle do emocional. Por quê? O ganho de peso, ele está sempre, quase sempre, relacionado aí às nossas emoções. Parando para pensar. Se sente triste? Come. Ansioso? Come. Com raiva? Come. O tempo inteiro come, né? E perceba que essas são emoções. Raiva, medo, ansiedade. E aí a gente tem aqui alguns dados, né, da Glaudia Bernardi, do livro dela, que se chama Código Secreto do Emagrecimento, que vai trazer aí que 61% das pessoas apontam emoções desconfortáveis como o principal motivo que os levaram a comer mais. Então, é isso que eu disse, é medo, é ansiedade, uma recompensa, até a felicidade te leva, né, a comer demais. E para 60% das pessoas, a comida ela é considerada um padrão de afeto familiar. Como eu disse, memória afetiva, né? Então, isso são marcas do aprendizado infantil. Por isso é importante, desde criança, ensinar, por exemplo, seus filhos e as crianças com que você tem contato, as crianças da sua família, a comer de forma saudável, porque isso vai trazer memória afetiva infantil, né? Então, quando a gente para pensar, Bourdieu, né, um sociólogo aí muito legal, ele veio considerar que as nossas preferências alimentares têm a marca mais forte, mais nítida, por conta do aprendizado infantil, né? Então, tudo que a gente aprendeu na infância vai vir aí a ter uma certa e uma grande influência nas nossas escolhas alimentares de hoje, né? Então, a gente fica pensando, digamos que você foi convidado ou convidada para um jantar, e aí você já começa a pensar, será que vai ter alguma coisa que eu gosto para comer? Muitas vezes essa é sim a primeira coisa que a gente pensa. A gente não pensa nem quem vai estar lá, mas a gente começa a pensar no que é que vai ter para comer, né? Será que eu vou gostar? E aí a gente começa a ser hiper, mega, super seletivo. Por quê? Nós somos pessoas muito difíceis de agradar, nós somos pessoas exigentes. E o que isso tem a ver com a questão do aprendizado na infância em relação a alimentos? Isso tem a ver com o paladar infantil, né? O paladar infantil é um distúrbio alimentar, assim como
a obesidade, por exemplo, ou as outras compulsões. Então, o paladar infantil é um distúrbio alimentar. E aí, nesse distúrbio, a pessoa ela tem rejeição a um certo grupo de alimentos. E aí, ela come como uma criança, mesmo depois de ter se tornado adulta. Ela vai olhar para um legume, uma verdura, ou sentir uma textura estranha, um cheiro estranho que não agrada a ela já nem chega perto. E assim a gente também vê o comportamento das crianças, né? Se você oferecer para uma criança um lanche do McDonald's e um refogado de legumes e verduras, o que é que a criança vai escolher? A criança vai escolher, claro, o lanche do McDonald's, né? O McLanche feliz, que é aquele lanche terrivelmente estranho. Desculpa a palavra. Mas é um lanche não tão bom, né? Se você gosta, brincadeiras à parte, tá? Mas quando a gente pensa em legumes, em batata frita, com a batata frita a gente não vai ter esse resquício. Com chocolate a gente não vai ter esse resquício, né? A gente não vai ter a resistência e a seletividade que nós temos em relação às coisas mais saudáveis. E aí, isso vem do distúrbio alimentar que se chama paladar infantil, que está ligado também, né, com o aprendizado infantil e com as memórias afetivas também, tá? Então, são coisas ligadas. E aí, eu tenho uma ótima notícia para você. O nosso paladar, ele é mutável. Então, não é porque você, muitas vezes, tem paladar infantil, tem uma certa seletividade a uns alimentos e outros não, né? Porque você tem feito escolhas, digamos que escolhas não tão boas em referente à alimentação até hoje, mas eu quero te dizer que o paladar, ele é mutável, né? Então, você consegue mudar o seu paladar, né? Você consegue mudar esse paladar aí. Eu vou explicar mais um pouquinho para frente a partir do que você consegue fazer essa mudança, tá? E aqui nós temos ligado a tudo isso que eu falei, os gatilhos emocionais, né? São coisas que despertam, são pensamentos que vão despertar algumas atitudes em você, tá? E aí, você já se deparou com algum desses pensamentos abaixo aí? Primeiro pensamento, quando estou feliz, quero comemorar comendo algo gostoso. Passou naquela prova, enfim, se formou, arrumou um emprego, vamos comer, fez aniversário, vamos comer. Então, esse é um primeiro questionamento aqui para se fazer. Quando estou triste, fico louco por um chocolate ou alguma coisa que eu nem sei o que é. Vocês já se depararam com aquele dia em que você simplesmente quer comer alguma coisa e você não tem ideia do que é? Muitas vezes é só você precisa comer alguma coisa doce, por exemplo. Né? Então, essa aqui é uma outra coisinha que você tem que identificar se você sente. Sempre que tem um sentimento ruim, quero comer. Né? Aconteceu alguma coisa ruim, bora comer, para ver se melhora. Próxima reflexão, melhor comer assim que eu esqueço toda a tristeza e sofrimento. Então, você opta por comer para poder esquecer tristeza e sofrimento. Isso são gatilhos emocionais, são emoções que te levam a um consumo maior de alimentos e a escolhas não saudáveis aí para poder se alimentar, tá? E aí, dentro desses gatilhos emocionais, a gente tem toda uma sabotagem, né? A gente tem os gatilhos sabotadores. O que o gatilho sabotador ele vai te dizer? Que comer vai aliviar tudo que você está sentindo, que comer vai acalmar você e vai fazer você pensar melhor. Um exemplo disso é quando a gente vai fazer uma prova, por exemplo, a gente enche a mesa da prova do concurso com chocolate, salgadinho e um montão de coisa que nem dá tempo de comer porque você está fazendo a prova. Isso é um gatilho sabotador de que comer te faz pensar melhor. E não tem nada a ver com isso, tá? Então, ó lá, comer chocolate alegra. Então, esse gatilho vai te dizer isso também. É só comer que a tristeza vai embora. Opa! Esse gatilho também é que te engana. Não tem o que fazer, está sozinho? Faz uma bacia de pipoca, assiste um filme, né? Então, parece que a gente está naqueles filmes, né? Então, também é um gatilho sabotador o fato de estar sozinho e muitas vezes colocar, né, essa situação, muitas vezes um sentimento na comida.
tá? E aí, como que é que você não cai nessas armadilhas todas aí? Como é que você vai exercer todas essas coisinhas e vai barrar elas para que elas não te atrapalhem na hora de se alimentar? Você vai começar reprogramando a sua mente. E aí você vai conseguir perder peso e ainda conquistar uma rotina mais saudável, fazendo escolhas melhores. E aí, o que você tem que fazer primeiro? Identificar o que é que te sabota. Se é um sentimento, se é, por exemplo, uma ansiedade, se é aquela situação em que você se sente triste, você vai identificar o que é que te leva a comer. Então, pensa aí, o que é que te leva a comer, né? E aí, segunda coisa, você vai avaliar a força que esse sabotador tem na sua decisão, né? Se você tem, por exemplo, duas opções de comida, uma não saudável e uma saudável. De acordo com o seu sabotador, seja ele a tristeza, por exemplo, o que é que você vai escolher? O que é que tem mais força no seu poder de decisão, né? Um prato, por exemplo, bem gostoso de salada, né? Um frango grelhado ou um lanchão, né? Um hamburgão. O que é que vai ter mais poder nessa decisão sua, segundo o seu sabotador, tá? E quando você identificar tudo isso e ver o que é que tem mais poder em relação à sua decisão, você vai mudar os seus hábitos. E aí isso depende da sua força de vontade, tá? Não adianta as pessoas falarem, não adianta isso vir muitas vezes de fora, isso tem que vir de dentro para fora. É uma mudança interna e depois externa, não é externa e depois interna, tá? Então você tem que mudar os seus hábitos, fazer escolhas mais saudáveis e depois ter responsabilidade também, né? Em tudo que você aí seleciona como alimento e pensar que a sua saúde aqui ela é prioridade, né? A sua saúde ela é prioridade sobre todas as coisas que a gente falou, tá bom? E aqui, para te lembrar, a vontade de comer, ela vai estar ligada ao seu emocional e não à sua barriga. Não é porque você quer comer que você está com fome. Tem uma grande diferença entre estar com fome, né, e estar sentindo alguma coisa ali no seu emocional. Não estamos nos alimentando porque precisamos de nutrientes. Como eu disse, a nossa barriguinha já está cheia, a gente já não tem perigo não vai morrer, né? A gente acaba se alimentando para preencher justamente um sentimento, né? E para se compensar, seja se mimar de alguma forma por algo que não está nos fazendo bem. Então pensa nisso. Não é a fome em si, né? Fome é diferente de uma coisa emocional. Você sabe quando você está realmente com fome e você sabe quando você está realmente ansioso ou ansiosa. Então, a vontade de comer, o que eu quero deixar claro, ela vem do seu emocional e não estritamente da sua barriga, porque digamos que você está ali com os nutrientes necessários, você está ok, tá? Então, grave isso na sua mente. E aí, eu quero acabar, né, esse recado com vocês, dizendo que você é linda, você é lindo e que por mais que a gente tenha tantos e tantos padrões sociais de que o magro é mais bonito, né? E o gordo não é bonito. Não ligue para esses padrões sociais, são padrões sociais e a sociedade é realmente má, né? A sociedade, ela é bem má e preconceituosa, enfim, a gente tem se a gente pudesse falar, né, teria um montão de coisas. Mas esse é o recado que eu quero deixar para você hoje. Você é linda e você é lindo. Procure ao máximo pensar na sua saúde sempre, porque é a sua saúde que garante a sua vida e a nossa vida é extremamente preciosa, né? Então, você é linda, as pessoas são lindas do jeito que elas são. O importante é procurar fazer escolhas mais saudáveis, né? A diversidade, ela é bonita. A diversidade entre mim e vocês, ela é muito bonita. Justamente porque a gente é diferente. E somos diferentes, somos todos lindos do nosso jeito. Tá? Então, eu vim trazer essas informações para você,
para que você entenda um pouquinho de como isso funciona e para que isso te ajude de alguma forma. Eu espero que realmente possa aí ajudar você a fazer essas escolhas, a pensar no que é melhor para a sua saúde. Como eu disse, um apoio de um nutricionista, de um psicólogo, uma psicóloga, é muito bem-vindo porque é um apoio profissional, tá? Então, fique com esse recado e eu espero que vocês tenham gostado, né? E tchau, tchau, até a próxima!